Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso quinto encontro online da disciplina de Gestão de Recursos Humanos. Hoje é um encontro bem especial, porque é o último encontro online do ano, então talvez surjam várias dúvidas. Sintam-se à vontade a qualquer momento para me interromper. É até interessante que vocês perguntem bastante hoje, o que tiver que perguntar, porque para quem não pode estar aqui presente hoje, acompanhe o andamento da disciplina depois lá pelo Moodle. Tem mais gente chegando. Bom, primeiramente, gostaria de saber o que vocês acharam do estudo preliminar passado na semana passada, se vocês assistiram os vídeos, se interessou a vocês o conteúdo, se surgiu alguma indagação específica sobre essa temática mais aplicada dos recursos humanos. Enfim, o que vocês acharam? Vocês gostaram? O que vocês acharam mais interessante? Vocês assistiram? Essa é a hora que vocês falam. Algum representante corajoso? Ah, tá. Legal, Ana. Refresca aqui a minha memória. O primeiro vídeo falava sobre... Ainda não assistiu, Gustavo? Então tem que ir lá essa semana assistir. Você viu? Então, Ana, esse vídeo é do IF, mas não é do IFMS. Esse vídeo é do IF de... Ai, meu Deus, até esqueci aqui agora, vou até abrir. Eu achei muito interessante porque eu vi ele no YouTube, assim, pesquisando sobre o tema. Achei bem legal. Ai, meu Deus, gente, desculpa. É do Instituto Federal de Rondônia, é bem interessante mesmo. E esse primeiro vídeo, ele fala sobre as funções cotidianas. Boa noite, Jackson. As funções... Ai, meu Deus. Só um momento, pessoal, peço perdão, tá? Quem mais assistiu os vídeos, viciou, inscrever? Isso mesmo. Alguém mais assistiu, pessoal? Quer comentar? Se vocês se deparassem assim com uma pessoa curiosa sobre o assunto e essa pessoa perguntasse para vocês o que é que um gestor de recursos humanos faz? Pela aula passada, vocês conseguiriam responder? Vocês estão confortáveis com isso? Quais são as principais atividades do dia a dia? Podem responder no chat mesmo, não tem problema. Que eu leio aqui para a galera. Gente do céu, como vocês estão quietos hoje? Nada? Ó, sim ou não? Se alguém perguntasse para vocês, então, quais são as principais
as principais atividades do setor de recursos humanos dentro de uma empresa. Vocês conseguiriam responder tranquilamente? Alguém fala que sim ou que não, pelo amor de Deus. Isso, Ana. Pode ser do departamento pessoal, que são atividades mais operacionais. O que envolve? Já explica bem, né, Joycele? Quer comentar um pouquinho? Você conseguiria responder? Você se sente confortável? Gerou alguma dúvida? Bom, vou encarar esse silêncio todo aqui de vocês como geraria dúvida, como não estou confortável, né? Afinal de contas, me parece que não. Então, eu vou dar uma repetida aqui, bem básica, tá bom? Sobre os 6 processos da gestão de recursos humanos, tá? Vou falar um pouquinho sobre eles, considerando que vocês não estão enjoados do assunto, tá bom? Quem quiser complementar, fica à vontade. Então, no estudo preliminar da semana passada, a gente viu vários vídeos diferentes, eu até trouxe alguns vídeos de influencers que trabalham na área de recursos humanos e que compartilham na internet um pouco da sua rotina, achei muito legal isso. E existem muitas formas diferentes de se organizar um departamento de recursos humanos, né? Depende da empresa, do tamanho da empresa, do número de funcionários, do setor em que a empresa atua. Mas, didaticamente, nós vamos considerar que, hoje em dia, né, nesse cenário moderno em que a gente atua profissionalmente, existem 6 principais processos da gestão de recursos humanos, tá? O primeiro processo, agregando pessoas, é o que a gente vai estudar hoje, que envolve recrutamento e seleção e que trata da forma de entrada das pessoas nas organizações. É claro, né, repito isso sempre, a gente vai estudar aqui proposições teóricas. E essas proposições teóricas, elas se tornam mais ricas e mais valorosas quando a gente relaciona com o nosso dia a dia nas empresas, nosso dia a dia do nosso trabalho. Então, eu conto com vocês para compartilhar sua experiência aqui nesse encontro ou no fórum da disciplina, para que seja realmente um aprendizado com significado, tá bom? O outro processo é aplicando pessoas, que está relacionado com a forma de organizar essas pessoas, cargos, salários, a forma de capacitar elas para específicas atividades. Depois vem recompensando pessoas, que daí nós entraremos na questão salarial, na questão de benefícios, e desenvolvendo pessoas, que entra nesse mesmo rumo, mas tratando da questão de promoções e planos de carreira, e até a questão do treinamento e desenvolvimento também entra nessa parte, tá? No processo de desenvolvimento de pessoas. Claro que cada empresa vai chamar de uma forma, né? Então, é por isso que a gente precisa sempre discutir aqui, trazendo a realidade para dentro da sala de aula. Depois, nós temos mantendo pessoas, que envolve um processo que é muito moderno da gestão de recursos humanos, que é a retenção de talentos, que não era uma preocupação que existia no passado, mas que hoje ela toma bastante espaço nas discussões de gestão de pessoas, porque, afinal de contas, custa muito caro contratar um determinado indivíduo e formar ele naquelas competências específicas que a organização demanda, muitas vezes com treinamentos caros e capacitações, e o valor que essa pessoa
preparada, né, prontinha, pode trazer para a organização, pode ser perdido se essa pessoa decide caminhar por um outro caminho. Então, reter talentos é uma grande preocupação das organizações hoje. E, por fim, o monitoramento de pessoas, que vai envolver desde a parte de avaliação de desempenho até a parte de qualidade de vida no trabalho também. Tá? Então, ao longo dessa segunda parte da disciplina, a gente vai estudar esses processos, e hoje, com bastante carinho, assim, com bastante detalhes, a gente vai ver o primeiro processo, que é o agregando pessoas, tá? Muito bem. Tá tranquilo, gente? Tá, né? Vamos falar um pouco sobre recrutamento e seleção, então. Cadê? O recrutamento de pessoas, ele envolve encontrar as pessoas certas que estão no mercado de trabalho, estão no mercado procurando trabalho e trazer para dentro da organização. A princípio, parece algo tranquilo, fácil, simples. Eu vou anunciar minhas vagas e eu vou captar essas pessoas. Mas nem sempre é tão simples assim, especialmente no contexto do agronegócio, que envolve empresas muitas vezes remotas, né? Empresas com uma localização distante dos grandes centros, instaladas em locais que, por vezes, não têm profissionais qualificados, e precisa ser pensado, então, como essa empresa vai conseguir alcançar aquelas pessoas que ela precisa, com a capacitação necessária. E para isso, gente, nós precisamos entender dois conceitos diferentes, que são muito fáceis de ser confundidos, e a gente precisa esclarecer esses pontos. Então, por isso que eu trouxe essa discussão para hoje, e eu quero que fique bem claro para vocês. Os conceitos são mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. O que seria o mercado de trabalho? O mercado de trabalho, quando a gente fala assim, o mercado de trabalho está aquecido, o mercado de trabalho está com poucas vagas, então a gente vai se formar e vai para o mercado de trabalho, né? A gente usa muito essa expressão, mercado de trabalho. E ele está relacionado com as oportunidades de trabalho e de carreira que são oferecidas. Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, nós estamos pensando nas empresas, tá bom? Por exemplo, quando as organizações possuem um grande número de vagas a serem preenchidas, né, está sobrando vagas, nós dizemos que o mercado de trabalho está em situação de oferta. Existe muita oportunidade, esse ramo está crescendo, o agronegócio contrata muito, né? Estude gestão do agronegócio, porque é um curso que tem oportunidade no mercado de trabalho. Porém, em outras situações, quando há poucas oportunidades de trabalho, poucas vagas disponíveis, nós dizemos que o mercado de trabalho está em situação de procura. Beleza? Agora, o mercado de RH é diferente. Quando a gente fala o mercado de recursos humanos, estamos falando da disponibilidade de profissionais que estão no mercado. É como se a gente falasse o mercado de laranja, o mercado de grãos, né? A gente está falando daquele produto específico, e nesse caso a gente considera o ser humano, um profissional qualificado, como um produto, algo sobre o qual se tem uma demanda. É isso. Então, nós temos a situação em que o mercado de recursos humanos possui um elevado número de candidatos para uma determinada área de trabalho. E quando isso acontece, nós dizemos que o mercado de recursos humanos está em oferta.
tem muita gente formada nessa área de atuação, tem muito engenheiro, tem muito contador, enfim. E aí a gente diz que o mercado de RH está em oferta. Pode ser que o mercado de recursos humanos está em oferta, tem muita gente e tem muita oportunidade. O mercado de trabalho é sido, então vai ser um match perfeito. Mas, normalmente, quando sobra a gente, nós já podemos considerar, e nós, às vezes, até percebemos antes, né? Antes de sobrar a gente já percebe que o mercado de trabalho oferta poucas vagas. Então, essa relação entre o mercado de trabalho e o mercado de RH é indiretamente proporcional. Pode acontecer de termos poucos profissionais qualificados em uma determinada área de atuação, e aí nós temos um mercado de recursos humanos em procura. Essa é a relação entre esses conceitos. Ficou claro para vocês? Silêncio, né? Vou revisar. O mercado de trabalho se refere às vagas. Nós dizemos... Voltou? Melhorou, Kívia? Eu vou revisar, tá? Se continuar travando, me avisa. O mercado de trabalho é considerado em oferta quando tem muitas vagas, né? O mercado está precisando de gente. E o cenário de procura reflete que há poucas vagas disponíveis, muita gente procurando emprego. Parou de travar, gente? Beleza. Se começar a travar, me fala, tá? E aí nós temos aqui ó, um resuminho, quando a gente fala que o mercado de RH está em oferta, é porque temos muitos profissionais, né, procurando vaga naquela área de atuação. E quando o mercado de RH está em procura, é porque falta profissional naquela área. Beleza? Pode ser que o mercado tenha muitas vagas, mas para uma determinada atuação ainda esteja sobrando profissionais. E como é muito comum no agronegócio, existem muitos casos em que o mercado de trabalho está em oferta, tem bastante vaga, mas aquele profissional necessário específico que se é demandado não se acha, né? não é encontrado. Então, aí nós temos uma situação em que o mercado de trabalho está em oferta, mas o mercado de recursos humanos está em procura. Beleza? Conceito entendido, né, gente? Se alguém perguntar por aí, vocês vão saber responder, né? Olha lá. Então, entendido o conceito de mercado de trabalho e mercado de recursos humanos, vamos estudar o processo que liga esses dois mercados, essas duas realidades, que é o recrutamento e a seleção de pessoas. Tá? Essas duas atividades, recrutamento e seleção, estão dentro de agregando pessoas. E aí, gente... Eu trouxe primeiramente uma comparação entre o que se entendia tradicionalmente como recrutamento e seleção e o que se discute hoje em dia, que se discute de forma moderna. Quando eu falo hoje em dia, já não é tão moderno assim, né? Nós estamos falando de um material que já tem quase 15 anos. Então, as empresas... Provavelmente as novas empresas já nascem com essa concepção, mas muitas vezes a gente vai discutir aspectos aqui que não existe na empresa de vocês. Porque embora se discuta isso há quase 15 anos, não é uma realidade das pequenas empresas. Então isso também é legal, vocês trazerem essa discussão para dentro da sala,
se na empresa de vocês é assim, se existe esse cuidado, se não, tá? Primeiramente, em relação ao paradigma tradicional, recruta-se e seleciona-se pessoas quando há necessidade. Alguém foi demitido, vamos atrás de alguém. Essa era a perspectiva reativa, não proativa, né? Quando há necessidade, eu vou reagir proporcionando esse processo, fazendo esse processo. E hoje em dia, já se entende que custa muito caro você fazer um processo seletivo às pressas. E provavelmente você não vai encontrar a pessoa que você precisa. Então, o paradigma contemporâneo é que se faça uma captação e seleção contínua de pessoas. É por isso que existem muitas empresas que fazem cadastro de banco de reserva, banco de vagas. Por isso que é tão comum a gente utilizar sites como vagas.com, Catu, entre outros, porque as empresas continuam avaliando essas possibilidades, mesmo que não estão precisando de pessoas. Antigamente, se tinha um foco mais operacional, e hoje, esse foco é mais estratégico, assim como toda a gestão de pessoas. E como se expressa isso? Aquela prática de simplesmente identificar um candidato preparado, capacitado para uma vaga específica, deu lugar a uma escolha de profissionais que se identificam com a organização e que podem trazer valor a ela. Porque assim, essa pessoa não servirá somente para o cargo em que ela está entrando na organização, mas ela pode provavelmente construir uma carreira ali. Essa é a ideia, tá bom? Que vocês podem encontrar aqui na quarta linha dessa tabela. Na quinta linha, nós temos que a valorização do conhecimento e da experiência continua sendo importante, claro, mas passou a ser complementada pela valorização do comportamento dos candidatos. E a atitude no trabalho. Isso que eu sempre falei. Antigamente, aquela pessoa que estava numa seletiva. E hoje já não é mais assim. A maioria das empresas analisa o perfil desejado. E quando a gente fala de perfil, a gente está falando também de personalidade, de atitude, de valores, tá bom? Então, isso é muito importante. E são questões que a gente pode, sim, desenvolver, né? Algumas competências humanas, como liderança, comunicação interpessoal, passam a ser um critério de diferenciação numa seletiva de emprego. Beleza. Outra questão. Antigamente, a seleção e recrutamento de pessoas era feito tudo centralizado na RH. E hoje, né, com a necessidade... Oi, Deise, bem-vinda. Com a necessidade de agregar valor às diversas áreas das empresas, essa atividade de recrutamento e seleção passou a ser interligada com as áreas de atuação daquela vaga. Mas isso também acontece por conta da dificuldade de compreender a ação específica daquele setor. Às vezes, num setor muito específico, como de tecnologia, qualidade, produção, embora o RH possa fazer todo o processo de recrutamento, é preciso que o gestor daquela área específica diga ao RH o que ele precisa. Como é o cargo, o que está sendo bom, o que está sendo ruim, por que essa pessoa que estava naquela vaga não está mais, o que é necessário para o candidato que vai ser contratado ali. Então, essa parceria entre o RH e os setores de atuação é muito importante e tem que ser pensado juntos. Antigamente, o recrutamento e seleção se baseava praticamente em provas e testes, porque se avaliava mesmo o conhecimento, a experiência da pessoa. Às vezes, uma habilidade prática, né? O uso de uma ferramenta, de uma máquina. E hoje em dia,
nós temos processos muito mais complexos para recrutamento e seleção, com entrevistas, dinâmicas, simulações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Espero que dê tempo, né? Então, vamos entrar um pouquinho em recrutamento agora. Gente, tem alguma dúvida? Não? Beleza. Então, recrutamento é diferente de seleção, tá? O recrutamento é o conjunto de procedimentos que visam atrair e orientar pessoas potencialmente qualificadas para o provimento de cargos de uma organização. Então, recrutar é atrair, né? É o processo de procurar pessoas que queiram trabalhar naquela vaga disponível, trabalhar naquela empresa. Muito bem. Faz parte do recrutamento também encorajar as pessoas a se candidatar. Parece algo estranho de se pensar, né? Poxa, mas eu tenho que encorajar a pessoa, ela não está precisando de trabalho? Nem sempre é assim. Às vezes, a vaga é tão específica que as pessoas têm um desconforto, um medo de se oferecer. Então, é por isso que se cada um de vocês aqui entrar para um processo seletivo de trainee, vocês vão perceber que a cada etapa que vocês passarem, quando vocês chegarem lá na dinâmica, no painel, vocês vão receber primeiro uma super propaganda da empresa. A equipe de RH, a equipe de seleção vai preparar um vídeo mostrando como a empresa é incrível, como eles trabalham, como que funciona, todos os benefícios, porque faz parte do recrutamento. E é o recrutamento bem feito que dá subsídios para uma seleção adequada. Se o seu recrutamento tiver muitos vieses, se você atrair as pessoas erradas para o seu processo seletivo, na seleção você não vai ter um bom conjunto de candidatos. Você vai sofrer com isso e pode ser que você tenha que investir tudo de novo para recrutar as pessoas adequadas. E aí, pessoal, eu peço que vocês sempre mantenham em mente que tudo isso é dinheiro, né? É a hora do profissional de RH que se dedicou para isso, ao invés de outras coisas. É a plataforma que a empresa paga, muitas vezes, para dispor desses candidatos. É os anúncios do jornal, da internet. Nem sempre essas vagas podem ser só divulgadas pelo LinkedIn gratuitamente, né? Às vezes é preciso investir. Quase todas as vezes é preciso investir. Principalmente se é uma empresa de grande porte. Então, é muito importante que o recrutamento seja feito de forma adequada da primeira vez. E nós temos duas fontes de recrutamento. O recrutamento interno, que, obviamente, é o recrutamento de candidatos dentro da própria empresa, e o recrutamento externo, que é olhando para fora da empresa. Eu trouxe essa comparação aqui para a gente discutir as vantagens e algumas características de cada um desses tipos de recrutamento. O ponto forte do recrutamento interno é que ele vai permitir promoções, transferências, remanejamento de pessoas dentro da empresa, que pode contribuir para uma maior motivação. Então, os funcionários vão sentir-se motivados a ter um bom desempenho, porque sempre há possibilidade de promoção. Ou, se essa pessoa está infeliz no setor em que ela trabalha, existe uma possibilidade de ela trabalhar em outra área que ela goste mais, né? Então, se a empresa tem a cultura de recrutamento interno, ela pode propiciar isso para os seus funcionários. Levantamento dos candidatos reais e potenciais não é um ponto forte, mas é uma necessidade. Quando a gente tem uma vaga disponível na empresa, a gente precisa ter clara e rapidamente aquelas pessoas que podem ocupar essa vaga, que têm os requisitos necessários, e a que estão
as que estão devidamente interessadas nisso e fazer um balanço se isso realmente compensa para a empresa. E esse ponto especificamente que eu falei agora, de saber as pessoas interessadas, as não interessadas e comunicar isso muito bem com seus funcionários, segue aqui nesse próximo item, que é um ponto de muita atenção, que é a demanda, que é a divulgação adequada da vaga para os funcionários. Por quê? Quando a gente for estudar a questão de desenvolvimento de pessoas e retenção de talentos, a gente vai discutir bastante a questão da expectativa. E provavelmente vocês já passaram por situações dentro da empresa de vocês em que criou-se uma expectativa e pode ter sido frustrante quando essa expectativa não se tornou real. E quando você fala de possibilidade de promoção, e principalmente recrutar e depois selecionar várias pessoas que estão interessadas na mesma vaga dentro da empresa, isso pode gerar conflitos. Se você não comunicar corretamente, pode gerar conflito e desmotivação por parte daqueles que não foram selecionados. Faz sentido para vocês? Então, é um cuidado que a empresa precisa ter, né? Por isso que tem aqui, ó, importante, explicitar os critérios de escolha e os fatores preferenciais. O processo seletivo todo tem que ser muito transparente, para que a pessoa que não for selecionada não se sinta injustiçada, o que pode trazer péssimos resultados para sua performance, e às vezes até um desligamento, ou a pessoa passar a procurar outras oportunidades, né? Que ela quer aquela vaga, ela se candidatou para aquela vaga, e ela vê outras pessoas conseguindo e ela não, então ela passa a se perguntar por que isso está acontecendo. Então, tudo tem que ser muito transparente, não é? Outra vantagem do recrutamento interno é o baixo custo inicial, que você pode divulgar as vagas no mural da empresa, ou no site da empresa, ou no grupo do WhatsApp, né? É bem comum, assim, fazer essa divulgação mensal das vagas disponíveis, procure o RH, então tem um baixo custo inicial. Agora vamos falar um pouquinho do recrutamento externo, que busca candidatos no mercado, tá? Fora da empresa. Normalmente, quando as empresas buscam esse recrutamento externo, é porque elas estão procurando algo novo. Novos conhecimentos, alguém com conhecimento específico, ou novas personalidades, né? Ou novas ideias e atitudes. Quando a gente fala de cargos mais altos e as pessoas buscam um gerente, um diretor executivo, né, de outro lugar, às vezes buscando que essa pessoa traga algo de novo para a empresa. Mas, como vocês vão ver ali embaixo, o recrutamento externo também é muito utilizado para atender posições de início de carreira. Então, tem várias empresas que eu já tive a oportunidade de conhecer que valorizavam muito o crescimento dentro da empresa. Quer ver só uma? Puxa, esqueci agora. É uma empresa de móveis. Nossa, me esqueci, desculpa, mas se eu lembrar até o final da aula, eu trago o nome para vocês. Mas, enfim, essa empresa, ela é assim. Ela valoriza muito que a pessoa cresça dentro da empresa. Então, as promoções, e que ali em relação a recrutamento interno, quando abre uma vaga de liderança, eles oferecem primeiramente para os funcionários da empresa. Então, é feito um recrutamento interno para cargos de liderança. Eles dificilmente pegam líder fora da organização. Mas, então, aquelas funções de base, os operadores, o pessoal da linha de produção, o pessoal de logística, entra todo mundo pelo recrutamento externo. Muito bem.
O recrutamento externo também pode trazer benefícios em relação a tendências do mercado quando são funções específicas ou tecnológicas. Então, se a empresa ela fica só fechada ali no seu mundinho, ela pode acabar se perdendo um pouco. Isso é muito comum. Eu tenho muitos relatos assim de colegas, alunos que entraram numa empresa e falaram, ué, mas vocês ainda fazem as coisas desse jeito? Todo mundo já está fazendo diferente. Olha, lá no meu emprego era assim, assim. E se a empresa dá abertura para esse novo colaborador, normalmente ela se atualiza naquilo que é feito no mercado. Então, é um aspecto bem positivo. Beleza? Os dois recrutamentos podem ser aplicados de forma complementar. A empresa pode fazer uma procura interna primeiro e depois expandir para o recrutamento externo. Ela pode ter a sua política de liderança interna, mas se não encontrar, pode buscar pessoas de outro lugar. Então, tudo isso é muito específico dentro das organizações e o recrutamento externo só tem esse ponto negativo de maior custo inicial e também, por vezes, não abrir espaço, né, para o crescimento das pessoas. Então, é por isso que é muito importante considerar o recrutamento interno também. Quem não gosta, né, de trabalhar sabendo que existe a possibilidade de crescer dentro da empresa? Beleza? Muito bem, gente. Comparados os tipos, vamos avançar um pouquinho mais, falando sobre o procedimento mesmo do recrutamento, tá? Como fazer um bom recrutamento. O primeiro passo, e aí eu peço atenção para vocês, porque depois vocês vão ter que repensar sobre esse aspecto. Primeiro passo para o recrutamento é identificar o que a empresa precisa. Então, identificar o perfil do cargo, né? Quais são as atividades, as responsabilidades, os requisitos, o perfil de competências, quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes que espera-se que essa pessoa tenha para realizar aquela atividade do cargo. Tem vagas tecnológicas, em posições específicas da empresa, é preciso que as pessoas tragam, por exemplo, conhecimento de programas ou de sistemas, e às vezes a empresa não tem como investir na formação imediata, né, dos seus colaboradores. Então, ela precisa desse perfil de alguém que venha para a empresa contribuir. Então, tudo isso já tem que ser pensado logo no planejamento do recrutamento. E o perfil de performance. Que são os perfis de performance? É a forma como a pessoa vai ser avaliada. Os indicadores que serão utilizados para avaliar a performance da pessoa, quando ela já estiver no cargo. Em outras palavras, o que a pessoa precisa fazer para ser bem-sucedida naquela posição. Embora ninguém vai colocar aqui um cartaz no jornal dizendo que a pessoa tem que bater a meta, né? É preciso que, quando é feito o recrutamento, esses princípios já estejam definidos, porque ao longo do processo, essas informações têm que estar bem claras aos candidatos. Aqui eu trouxe um exemplo, a letra está um pouquinho pequena, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um exemplinho aqui da definição do perfil para o recrutamento. Então, aqui, por exemplo, no perfil do cargo. É um cargo que tem necessidade, exige grau universitário, experiência mínima de 2 anos em vendas, conhecimento dos produtos essenciais que são vendidos. Vamos, por exemplo, pensar aqui numa uma empresa de comércio de agrotóxicos. Se a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre o que é um agrotóxico, até ela pegar o jeito, pode ser que não atenda a necessidade da empresa, que pode ser daquele momento, né, imediato. Então, ela precisa ter conhecimento sobre os produtos essenciais. A pessoa para esse cargo precisa de habilidades interpessoais, habilidade para solucionar vendas.
Então, esse é o perfil do cargo. O cargo precisa disso, né? E aí vem o perfil de competências, que é as características pessoais que a pessoa precisa ter, que o candidato precisa ter. Então, por exemplo, desenvoltura para lidar com clientes. Então, para que a pessoa consiga solucionar problemas de venda, ela precisa ter uma desenvoltura para lidar com as pessoas, né? Ela precisa saber se comunicar, ter empatia, compreender o que o cliente precisa. Então, vocês percebem que já falando de competências ali, para esse cargo específico desse exemplo, a gente está relacionando bastante com as competências humanas, né? A capacidade de escutar, de entender, de ser cordial, de ter senso de dono, né? Que é você cuidar como se você fosse dono. Muito bem. E o perfil de performance para esse recrutamento é a obtenção de 20% de novos clientes por mês, alcançar as metas em 90 dias, obter o mínimo de 90% de satisfação na pesquisa com os clientes, de satisfação, né? Então, aí, quando você já coloca isso, já fica muito claro. Olha, Igor, você está se candidatando para um cargo, para uma vaga que vai te medir em números, que vai exigir de você, que vai cobrar de você 90% de satisfação dos seus clientes. É isso mesmo que você quer para sua vida? Percebe? Então, essas são informações muito importantes desse processo de recrutamento. E falando um pouco de seleção agora, para também não ficar aqui segurando muito vocês, né? Vamos já avançar. Quando você fez o recrutamento, você tem lá todos os seus candidatos, você faz a seleção, que é a escolha entre os candidatos recrutados dos mais adequados aos cargos existentes na organização. Visa garantir a eficiência e o desempenho pessoal e, principalmente, o alcance dos objetivos organizacionais. Não adianta a gente selecionar pessoas que sejam muito boazinhas, legais, mas que não tenham o perfil necessário da empresa para aqueles objetivos propostos no seu planejamento estratégico. A seleção se baseia em um processo estruturado nas características, objetivos e cenário da organização, tá? Ou seja, a identidade da organização e o cenário em que ela se encontra. Em momentos diferentes, a organização fará a seleção de pessoas diferentes. E, gente, essa é uma coisa tão básica, mas é tão sensível, porque envolve a carreira de muitas pessoas. Desculpa. Muitos de vocês talvez terminem o curso e se candidatem num processo de trainee ou numa vaga de uma empresa multinacional. E pode ser que vocês estejam extremamente bem qualificados e tenham uma personalidade que se encaixa na empresa e não dê certo a seleção. E aí vocês vão ficar chateados e vão ficar se perguntando por que isso acontece. Então, se alguém passar por essa experiência, se lembra disso. A empresa faz a seleção de acordo com o cenário em que ela está e os objetivos que ela possui naquele período. Então, às vezes, ela vai valorizar competências humanas e, às vezes, ela vai valorizar competências técnicas. E se a mesma pessoa passar pelo processo seletivo 2 vezes, em momentos diferentes, depois de alguns anos, ela pode, sim, ter um resultado totalmente diferente. Isso pode parecer sorte, mas se o processo foi bem delineado por um gestor ou um profissional responsável, normalmente o processo seletivo ele está bem alinhado para pegar exatamente aquela pessoa necessária naquele momento, tá bom? Então, isso serve para a disciplina e serve também se alguém tiver passado por uma experiência negativa aí nos últimos tempos, pensa nisso, tá? Porque realmente vieses, para evitar erros, por exemplo, né, igual isso que eu acabei de falar. Às vezes tem uma pessoa extremamente qualificada, mas não é ela que a empresa precisa agora.
para alinhar exatamente o perfil necessário de recrutamento e o processo seletivo, existem instrumentos, ferramentas para tornar o processo mais exato e evitar que sejam cometidos erros de percepção, que a gente discutiu na unidade passada, quando a gente falou sobre conflitos e personalidades, vocês estão lembrados? Que a gente discutiu que, às vezes, a gente enxerga as coisas conforme nossas experiências, a nossa personalidade, os nossos valores. E, às vezes, a gente está entendendo errado. Às vezes, a gente tem uma impressão errada. Às vezes, a gente acha que aquela pessoa não é a certa, mas ela tem exatamente os pontos fortes e fracos necessários para aquela vaga. Então, é por isso que o processo seletivo não pode estar apegado à impressão de uma pessoa só, ele tem que estar bem estruturado, bem robusto e com vários instrumentos que permitam essa seleção adequada. E aí, a gente vai ver um pouco hoje que podem ser testes, simulados, entrevistas. O importante é captar, identificar as características pessoais daquele candidato. Sua personalidade, seus valores, interesses, momento da carreira também, competências, entre outros, tá? A gente vai falar um pouquinho desses instrumentos agora. Muito bem. Essa tela traz alguns instrumentos e reforço que cada empresa possui seus próprios instrumentos e dependendo da estratégia da empresa, do tamanho, podem ser muito mais simples ou muito mais complexos do que eu vou mostrar aqui. Mas é uma proposta básica que é bem comum nas organizações e está disposto assim porque normalmente é essa ordem que as empresas aplicam esses instrumentos, tá? Então, primeiro instrumento básico, prova de conhecimentos gerais ou específicos, por exemplo, não é o caso de vocês, né? Mas vocês vão se candidatar para uma vaga de georreferenciamento. Se você não souber usar o programa que faz o georreferenciamento, vai ser muito difícil você fazer seu trabalho, né? Então, é algo básico. Você vai se candidatar numa empresa paraguaia, que aqui é uma realidade nossa, mas você não fala o Paraguai, ou você não fala o espanhol, vai complicar muito sua vida. Então, a empresa, ela primeiro precisa saber se você fala espanhol para você se comunicar com seus clientes. Faz sentido para vocês? Faz, né? Depois, podem ser aplicadas entrevistas, que são classificadas de várias formas, podem ser classificadas conforme os objetivos ou conforme a estrutura dessa entrevista, a gente vai falar um pouquinho disso também hoje. Podem ser aplicados testes psicológicos, que normalmente podem ser psicométricos, que medem a aptidão das pessoas, ou testes de personalidade, é bem comum. Nossa, teste de interesses e personalidades é muito comum mesmo, tá? E técnicas vivenciais também, isso é bem comum de trainee, dinâmica de grupo, simulações, games, acontece bastante. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma experiência que teve, um processo seletivo interessante que tenha vivenciado? Beleza, então vamos classificar as entrevistas, tá? As entrevistas podem ser classificadas quanto aos seus objetivos ou estruturas. Quanto aos objetivos, elas podem ser de triagem, que fazem uma seleção prévia do candidato, de avaliação ou uma entrevista final ali decisiva com o gestor da área já, entre só os melhores candidatos, que serve mesmo para tomar a decisão final.
tá? Enquanto a entrevista de avaliação, ela pode ser feita com a maior parte dos candidatos que tenham passado na triagem, e ela não necessariamente define o candidato escolhido, ela pode deixar ali entre 2 ou 3. No meu primeiro emprego na Coca-Cola, eu passei por um processo seletivo que tinha a entrevista de avaliação com o RH, e daí, na última etapa, era uma entrevista com a gestora da área que eu ia trabalhar, e que foi eu e uma outra candidata concorrentes. E aí a entrevista foi feita com as duas ao mesmo tempo, uma sentada do lado da outra, e as perguntas sendo feitas para nós duas. Então, foi uma entrevista final, decisiva, assim, bem diferente, né? Colocando frente a frente duas concorrentes. Ixi, gente, tem tanta história incrível. Queria que vocês comentassem também um pouco da história de vocês. Quanto à estrutura, as entrevistas podem ser classificadas como convencionais ou tradicionais, né? Que é aquela famosa entrevista com várias perguntas sobre você, sua vida, seus pontos fortes, quais são seus defeitos, aquelas perguntas que a gente já está mais habituado, quais são seus objetivos, expectativas, ou podem ser entrevistas comportamentais, que aí ela não foca em aspectos objetivos, né, concretos, ela busca compreender como você se comporta. Então, às vezes, o gestor precisa decidir ali, se você, por exemplo, está apto a um cargo de muita pressão. Então, ele vai te perguntar, através de um roteiro estruturado, várias perguntas tentando te levar, né, para uma situação em que você passou uma pressão e ele quer saber como você se comportou, tá? Pode ser também uma entrevista situacional, que aí, nesse caso, o entrevistador não vai te perguntar algo do seu passado, ele vai criar uma situação específica ali, uma simulação, e vai pedir que você descreva como você se comportaria se isso acontecesse. A Priscila comentou aqui, né, onde ela trabalha, entregamos um questionário assim, perguntas bobas, mas as pessoas demoram quase 1 hora para responder. Sim, Priscila, existe um esforço tão grande da gente em se encaixar, né, numa vaga. E às vezes a pergunta é tão básica, mas a gente fica pensando, será que tem uma forma correta de responder? E tudo isso é muito interessante, porque quanto mais verdadeiro você for, mais fácil a empresa vai conseguir ter certeza das suas características, né? Então, às vezes, a gente demora muito tempo para responder e tenta, às vezes, colocar uma resposta que seja correta, e, na verdade, a única coisa que a empresa quer é conhecer a gente, né? E, durante muito tempo, quando eu comecei a estudar sobre esses aspectos, eu me questionava muito sobre esse ponto humano mesmo do processo seletivo, porque ninguém se candidata para uma vaga sem querer ser contratado, né? A gente fica triste, a gente se frustra quando não dá certo. E depois, aí eu comecei a ver vários relatos, né, de pessoas que maqueiam o processo seletivo e que, às vezes, contratam coaches e outros profissionais para orientar qual é a resposta certa, como você tem que se comportar. Mas o grande fato é que precisa ter muita autenticidade no processo seletivo, porque senão você vai se colocar numa vaga que não foi desenhada para o seu perfil, e depois você vai sofrer com a cobrança que aquela vaga exige, né? E todo mundo tem pontos fortes e fracos, então todo mundo tem um espaço. A grande questão é a pessoa certa encontrar a empresa certa. E é por isso que o recrutamento, o anúncio das vagas, ele tem que ser feito de uma forma bem clara mesmo. É muito interessante ser responsável por essa parte, né? Não sei se algum de vocês trabalha, não sei se, Priscila, se você trabalha nessa parte de RH, que você comentou aqui, né, que entrega um questionário, mas é muito interessante, né?
a gente ser a equipe ou fazer parte da equipe responsável por isso. E, por fim, nós temos as entrevistas de uma só pergunta, que é assim. Claro, de novo, né? Cada empresa tem seu jeitinho. Mas, normalmente, as entrevistas de uma só pergunta, elas vão perguntar assim para a pessoa. Relate, dentro das suas experiências profissionais, o momento que foi mais importante para você. E aí, eles vão tentar diagnosticar no seu relato quais são os seus valores, suas prioridades, por que que você achou esse momento mais importante, enfim, todo esse aspecto psicológico. Então, essas são as formas de entrevista. Muito legal, né, gente? E ponto importantíssimo, como avaliar as entrevistas, né? Então, ao final da entrevista, é necessário registrar imediatamente a avaliação do candidato, principalmente quando são avaliadas competências comportamentais em que a gente escuta a pessoa falando sobre aquela experiência ou como ela agiria. A gente precisa anotar para não correr o risco de sair da sala da entrevista, ter uma experiência ruim com alguém e acabar influenciando naquele processo seletivo. Avaliar cada competência comparando-se as respostas do candidato com os padrões de comportamento da escala de avaliação. Então, esse instrumento tem que estar bem delineado. Manter-se consciente e preparado para evitar os seguintes erros de julgamento. Efeito de halo, que vocês se lembram da unidade passada? Quem não sabe o que é o efeito de halo, que está escrito aí, mas enfim, quem não ouviu agora e não reconheceu, volta lá na unidade 2 e estuda de novo aquela aula passada, porque lá a gente fala sobre esses aspectos. Mas beleza, o que é, né? O efeito de halo é quando a gente forma um conceito, um julgamento sobre uma determinada competência e tenta ou tem o costume de generalizar para as outras. É quando a gente vê um aspecto marcante da personalidade de uma pessoa e para nós aquela pessoa é só aquilo. A gente passa a ignorar todas as outras características que a pessoa tem. Leniência, rigidez, tendência central, enfim, todos esses erros de julgamento precisam ser ao máximo evitados no processo de seleção. Beleza, gente? Esse era o conteúdo. Eu falei um pouquinho rápido, mas o vídeo fica gravado, então se tiver algum ponto que passou um pouquinho rápido, podem voltar, assistir de novo. E podem me fazer qualquer dúvida que surgir. E aqui eu quero combinar com vocês, agora ao vivo e a cores, o nosso trabalho, que vai ficar para o segundo bimestre, que vai ser elaborar uma proposta. Legal, Luciano, que bom que você gostou. Uma proposta de processo seletivo, de recrutamento real, que você conheça. E agora, voltou? Voltou, gente? Tá travando ainda muito? Sim, tá travando ou sim voltou? Ah, beleza. Então tá, ó. A proposta do trabalho é o seguinte. Vocês vão pensar em uma empresa real que vocês conheçam. Pode ser a empresa que vocês trabalham atualmente. Pode ser uma empresa que vocês já trabalharam também. Ou pode ser uma empresa que você conheça. Se você não estiver trabalhando e nunca trabalhou, não tem problema. Vocês vão pensar num processo
completo de recrutamento e seleção. Desde a definição da vaga, a forma de divulgar, todos os detalhes. Inclusive, colocarei lá no Moodle, na seção dessa unidade, um roteirinho com todos os aspectos que são indispensáveis nessa proposta, tá bom? Vocês vão elaborar essa proposta por escrito e vão submeter lá no Moodle. É uma proposta grande, precisa ser pensada com cuidado e vai ser avaliado com um grande peso para a nota do segundo bimestre. Certo? Essa é a ideia. Daí vocês vão me perguntar, qual que é a data de entrega, né? Como vocês já viram, hoje é dia 15 de dezembro, semana que vem é a nossa última aula desse ano e depois vem o recesso do Natal e Ano Novo. Então, quando as aulas retornarem, a gente vai voltar e aí vocês podem fazer a entrega desse trabalho. Então, o trabalho é individual e deve ser feito ao longo desse período. Vocês vão ter um bom tempo para fazer. Beleza? E daí, na semana que vem, a gente vai ter um encontro online só para tirar dúvidas do trabalho. Quem quiser já adiantar essa semana e trazer as dúvidas na semana que vem, o assunto vai ser só esse. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Bom, então vou encerrar a gravação. Muito obrigada a todos pela participação, tá bom? E se surgir alguma dúvida depois, podem me mandar mensagem, tá?